Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui está mais um vídeo para vocês. Agora conheça os pecados capitais que a maioria conhece. Então vamos lá. Os pecados capitais são um conceito que se originou na tradição cristã e são considerados 7 comportamentos ou atitudes que são vistos como moralmente condenáveis. Além do que mencionei anteriormente, aqui está uma descrição mais detalhada de cada um dos 7 pecados capitais. 1. Soberba. É o excesso de orgulho e autoestima, levando à desconsideração dos outros e à arrogância. 2. Avareza. Envolve um desejo insaciável por riquezas e bens materiais, muitas vezes à custa de valores morais. 3. Luxúria. Refere-se ao desejo sexual excessivo e impuro, muitas vezes fora do contexto do amor e do compromisso. 4. Ira. É a raiva descontrolada e o ódio em relação aos outros, frequentemente resultando em comportamento prejudicial. 5. Inveja. Envolve a tristeza ou ressentimento em relação ao sucesso ou posses de outras pessoas, muitas vezes acompanhado pelo desejo de tê-los. 6. Gula. Caracteriza-se pelo excesso na busca por prazeres relacionados à comida, bebida e outros apetites. 7. Preguiça. Refere-se à falta de motivação, esforço e responsabilidade para cumprir deveres e obrigações. Esses pecados capitais são frequentemente usados como um guia para a reflexão sobre o comportamento moral e a busca de virtudes opostas como a humildade, a generosidade e a moderação. Eles desempenham um papel importante na ética e na teologia cristã, mas também podem ser considerados em contextos filosóficos e morais mais amplos. Agora veja um pouco da história de cada um individualmente. A soberba é frequentemente associada a um dos 7 pecados capitais na tradição cristã. O pecado da soberba representa um excesso de orgulho e autoimportância, levando alguém a considerar-se superior aos outros e desrespeitar a autoridade divina. Esse pecado é visto como mais grave, pois é considerado a fonte de muitos outros pecados. Na Bíblia, a soberba é condenada, e a humildade é valorizada como uma virtude. Muitas histórias e parábolas religiosas alertam contra os perigos da soberba, destacando a importância de permanecer humilde e reconhecer a própria limitação perante Deus. O pecado da avareza é frequentemente simbolizado de várias maneiras na literatura, na arte e na cultura em geral. Alguns dos símbolos mais comuns incluem: 1. O dinheiro. A avareza muitas vezes é associada à busca implacável de riqueza e acumulação de dinheiro. O dinheiro pode ser um símbolo da ganância descontrolada e da priorização dos bens materiais sobre valores mais nobres. 2. O tesouro. O tesouro escondido ou o acúmulo de objetos de valor também é um símbolo comum da avareza. Pode representar a obsessão por acumular riqueza e bens, muitas vezes à custa de relacionamentos e moralidade. 3. O miserável. Personagens avarentos em histórias muitas vezes são retratados como miseráveis, solitários e infelizes, simbolizando como a avareza pode corroer a alma e levar à solidão e infelicidade. 4. A gula. A avareza é frequentemente comparada à gula, outro dos 7 pecados capitais. Ambos envolvem o desejo excessivo e insaciável, seja por comida ou por dinheiro. 5. O pacto com o diabo. Em algumas histórias, a avareza é retratada como fazendo um pacto com o diabo, trocando a alma por riquezas. Isso simboliza a ideia de que a busca desenfreada por ganhos materiais pode ter consequências espirituais graves. 6. A corrente. Às vezes a avareza é representada como uma corrente que aprisiona a pessoa, impedindo-a de ser livre e generosa. Esses são apenas alguns dos muitos símbolos associados à avareza na cultura e na arte, e eles geralmente servem para transmitir a ideia de que a busca excessiva de riqueza material pode ter consequências negativas para a alma e o bem-estar espiritual. O pecado da luxúria é frequentemente associado ao desejo sexual excessivo ou à luxúria descontrolada. Na tradição religiosa, especialmente no cristianismo, a luxúria é considerada um dos 7 pecados capitais e está relacionada a uma busca desenfreada pelo prazer carnal, muitas vezes vista como uma transgressão moral. No simbolismo, a luxúria pode ser representada por imagens sensuais, tentadoras e indulgentes, frequentemente contrastando com a moderação e a virtude. É importante ressaltar que as interpretações do simbolismo dos pecados capitais podem variar entre diferentes culturas e tradições religiosas. O pecado da ira, muitas vezes referido como um dos 7 pecados capitais, é simbolicamente associado à raiva, hostilidade e ação impulsiva. Na tradição religiosa e moral, a ira é vista como um pecado porque pode levar a comportamentos prejudiciais e destrutivos.
Simbolicamente representa a falta de autocontrole e a incapacidade de lidar com conflitos de maneira construtiva. É um lembrete para buscar a paciência, a compreensão e a tolerância como alternativas à raiva descontrolada. A inveja é frequentemente representada simbolicamente na literatura, na arte e na cultura de diversas maneiras. Ela é vista como um pecado capital relacionado à tristeza ou ressentimento pela prosperidade ou sucesso alheio. Alguns símbolos comuns associados à inveja incluem: 1. Olho gordo ou mal-olhado, um olhar invejoso que supostamente traz má sorte àqueles que são alvo da inveja. 2. A serpente muitas vezes ligada à traição e tentação, pode simbolizar a inveja que se esconde nas sombras. 3. Cor verde, o verde, especialmente em alguns contextos, é associado à inveja. A expressão ficar verde de inveja é uma representação comum disso. 4. Caindo no pecado. A história bíblica de Caim e Abel é frequentemente vista como um símbolo da inveja, já que Caim matou Abel devido à inveja de Deus aceitar o sacrifício de Abel e não o seu. Esses são apenas alguns exemplos de como a inveja é simbolizada na cultura e na arte. Ela é muitas vezes usada como um tema para explorar os aspectos sombrios da natureza humana e as consequências negativas desse sentimento. O pecado da gula, frequentemente associado à avareza, é um dos 7 pecados capitais na tradição cristã. Ele representa o desejo excessivo e a indulgência na busca de prazer gastronômico ou material, muitas vezes em detrimento da moderação e da virtude. O símbolo mais comum desse pecado é o ato de comer ou beber de maneira insaciável, demonstrando uma falta de autocontrole e um excesso de desejo por prazeres mundanos. Em obras de arte e literatura, a gula é muitas vezes representada por pessoas obesas ou por banquetes extravagantes, destacando a ideia de excesso e falta de autocontrole. O pecado da preguiça é frequentemente simbolizado de várias maneiras na cultura e na religião. Ele é associado a uma falta de vontade de realizar esforço ou trabalho, e seus símbolos variam de acordo com a tradição ou contexto cultural. Alguns exemplos incluem: 1. Preguiça como um dos 7 pecados capitais. Na tradição cristã, a preguiça é considerada um dos 7 pecados capitais. Ela é frequentemente representada por um porco preguiçoso, simbolizando a indolência e a falta de responsabilidade. 2. A imagem do ocioso. Em muitas culturas, a preguiça é representada por uma pessoa ociosa ou deitada, simbolizando a falta de produtividade e a procrastinação. 3. A figura de Sísifo na mitologia grega. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta para baixo em um ciclo eterno. Essa história simboliza a futilidade do trabalho árduo e a preguiça. 4. Desperdício de tempo. Em uma sociedade onde o tempo é valorizado, a preguiça pode ser simbolizada pelo desperdício de tempo precioso, muitas vezes representado por um relógio quebrado ou um cronômetro parado. Esses são apenas alguns exemplos de como a preguiça pode ser simbolizada em diferentes culturas e contextos. Em última análise, a simbologia da preguiça reflete a desaprovação social em relação à falta de esforço e produtividade. Então é isso por hoje, espero que tenha gostado e te espero no próximo com mais lendas para você. Vamos fazer um jogo divertido, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Ative o sininho e deixe aquele comentário de tirar o fôlego sobre algo que você queira ver ou aprender sobre que logo estarei postando, que tal? Ah, e não se esqueça de visitar as minhas redes sociais.